Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula dessa nossa disciplina que é Noções de Direito Ambiental. E hoje nós vamos continuar falando dos princípios, né? A parte 2, falando dos princípios do direito ambiental. Pessoal, um dos primeiros princípios que a gente vai tratar hoje é o princípio da prevenção, né? Esse é o princípio mais intuitivo de todos, tá? E ele diz basicamente o seguinte: se nós sabemos que uma atividade ela vai causar um dano ambiental, então nós temos o dever de tomar medidas para evitar que esse dano aconteça. A palavra-chave aqui é a certeza, tá? Até mesmo uma certeza científica. No caso, e porque o perigo ele é conhecido, o impacto é previsível, tá bem? O, outra, outra palavra-chave aqui que a gente pode usar é que o risco ele é certo. Então, que a gente pode usar de analogia é, vamos lembrar aqui, assim, a gente já entende o que significa a prevenção, né, mas vamos lembrar até mesmo de uma faxineira. Imagina que ela acabou de limpar o corredor e se tem aquela certeza de que o piso está escorregadio. Então, o que se faz? Se coloca aquela placa, né? Cuidado, piso molhado. Isso é a prevenção, certo? Nos casos práticos envolvendo o direito ambiental, a gente pode lembrar do estudo de impacto ambiental, né? O estudo prévio de impacto ambiental, que é usado, por exemplo, em casos de grandes hidrelétricas, já que a lei exige um estudo completo do EIA, do RIMA, né? Então, ali ele vai prever todos os possíveis danos, quais áreas serão alagadas, quais espécies serão afetadas, e etc. E é com base nesse estudo que o projeto deve incluir medidas para evitar ou minimizar esses danos, como programas de resgate de fauna. Tá? Na sequência, a gente tem um outro princípio, né, que é o princípio da precaução. Tá? Então, esse princípio, pessoal, enquanto o princípio da prevenção a gente tem certeza, aqui a gente não tem certeza do dano. A ciência ainda está em dúvida. Então, o princípio da prevenção ele diz que, na dúvida, devemos agir como se o pior fosse acontecer. Né? Então, a gente tem que se precaver desse risco. Então, se há uma suspeita razoável de que uma nova tecnologia, um produto, um agrotóxico, por exemplo, ele possa causar um grande dano grave e irreversível, mesmo sem prova científica definitiva, o Estado deve agir de modo a proteger o meio ambiente. E aqui a gente tem que lembrar da aplicação em conjunto, tá? Com o princípio do indúbio pro natura, né? Que na dúvida, sempre a favor da natureza. Então, vamos pensar em um produto transgênero. Né? Então, caso esse alimento transgênero surja e haja incerteza sobre seus efeitos a longo prazo na saúde, até mesmo para o meio ambiente, é possível que o Estado realize algumas manobras de proibição temporária até que as pesquisas possam dizer se ele é saudável, se ele é seguro ao meio ambiente. Tá? É importante a gente lembrar também da diferença, tá? Da prevenção, porque pode causar dúvidas, tá? Da prevenção e do princípio da preocupação. Preocupação não, da precaução. Enquanto a prevenção, o risco é certo, ele é conhecível, ele é conhecido, o dano ele é previsível. Na precaução, o dano é incerto. E há dúvida se o dano ele é irreversível, tá? Então fica aí essa diferença. Outro princípio é o princípio do protetor-recebedor. Enquanto na aula passada nós tratamos do princípio do poluidor-pagador, aqui nós temos um outro lado da moeda. Tá? Porque se aquele que polui deve pagar, por que aquele que protege não deve receber nada? Ele está fazendo mais que a sua obrigação? Sim, ele está fazendo mais que a sua obrigação. Só que a ideia é criar mecanismos, criar formas de incentivar a proteção do meio ambiente. Então, aquele que realiza serviços ambientais, que protege uma nascente, que protege o meio ambiente, que conserva uma floresta, que faz a recuperação ambiental,
que refloresta uma área, é dado um certo tipo de benefício, certo? Então é isso que significa o protetor-recebedor. Quem recebe protege, um incentivo, ali pode ser um desconto na alíquota do ITR, um desconto na alíquota do IPTU, aí vai variar, tá? De situação para situação, tá bem? Ligado também a essa questão de propriedade, nós temos a função, o princípio da função socioambiental da propriedade. A gente já passou por cima desse princípio nas últimas aulas, né? Mas o que seria ele, né? É porque, o que acontece? A gente sabe que o direito à propriedade, ele não é ilimitado, né? Então, o proprietário do imóvel, ele não pode fazer o que bem entender com ele. E se tratando de meio ambiente, ele não pode pegar aquela terra que ele tem, isolada, em áreas rurais, que ele não produz, que ele apenas tem aquela terra, ele não pode virar e transformar aquilo em um lixão, por exemplo, né? Primeiro, porque ele não pode fazer isso sem autorização do Estado. E segundo, que se ele fizer isso, ele vai estar cometendo poluição. E aí a gente aplica o princípio do protetor, do poluidor pagador. Então, aquele que tem uma propriedade, ele deve garantir que a propriedade ele cumpra a sua função social. E se tratando de direito ambiental, de função ambiental, isso significa que o uso da propriedade ele deve respeitar aquele equilíbrio ecológico tratado lá na Constituição e principalmente frente aos recursos naturais ali presentes. Então, ele tem que preservar a mata, ele não pode poluir aquele lugar, ele não pode fazer queimadas, entende? Então, fica aí essa questão, porque um exemplo que eu posso dar é a questão da reserva legal e das APPs, né, as áreas de preservação permanente, né? O Código Florestal, ele obriga todo proprietário rural a manter uma porcentagem de sua área com vegetação nativa. Essa seria a reserva legal. E ao proteger essas áreas sensíveis, como margens de rio e topos de morro, que são as áreas de preservação permanente, e assim ele pode usar o resto da propriedade, mas essas áreas devem ser conservadas. Então, esse princípio da função socioambiental da propriedade é justamente isso. Ele usar aquela parte, né, o resto da propriedade, tirando a reserva legal e as APPs, mas que ele use também de modo a preservar o meio ambiente. Então ele não pode fazer qualquer coisa ali. Bem? Um princípio que ele é de certa forma recente, é o princípio da dignidade do animal não humano e da natureza. A gente sabe que a nossa Constituição ela é androgênica, né? Só que esse é um dos princípios mais modernos e filosóficos, tá? Então, ele propõe uma certa mudança de paradigma. E a gente vê isso acontecendo através da própria sociedade. A própria sociedade vem mudando. Lembram-se dos costumes, a fonte do direito sendo um dos costumes? É aqui que a gente vê essa mudança, né? Porque a natureza e os animais não humanos, no caso, não devem ser protegidos apenas porque eles são úteis ao ser humano, porque eles são recursos, né? Não se protege o gado só porque ele serve de comida. Não, se protege o boi justamente por ele ser um animal, para que ele não seja maltratado, porque a gente tem que preservar o meio ambiente, e um dos meios ambientes é o ambiente natural. E não é porque ele não é uma planta, certo? Que ele não deve ser protegido. Ele faz parte do meio ambiente em que vivemos. Nós vivemos aqui também dividindo esse espaço, né? Então eles têm valor em si mesmo, né? A Constituição, ela proíbe práticas, a gente já sabe disso, né? Que ela proíbe as práticas de crueldade aos animais. Está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, né? E nesse artigo é reconhecido que eles são seres sencientes, capazes de sentir dor e sofrimento, que é isso que significa um ser senciente, né? E justamente por esse motivo, eles são merecedores de uma consideração moral e jurídica própria. A gente pode fazer uma analogia também, né, voltando um pouco nessa questão do costume da sociedade, aos cachorros e os nossos gatos, os nossos bichinhos de estimação, né? Eles não servem apenas como coisa, né? Eu até acho errado a gente trazer
essa definição deles como uma coisa. Por mais que o Código Civil, atualmente, ele reconheça que os animais, né, que os semoventes, por exemplo, eles são uma coisa, né, eles são um bem. Então, você não protege ele só porque ele é uma coisa sua, ele é um bichinho seu. Hoje a gente considera um animal muito mais como um membro da família, né? Hoje aí os pais de pets, né, estão se revelando cada vez mais e, e a gente entende essa correlação que é feita no sentido dessa família que é formada, esse núcleo familiar que é formado com seres humanos e os animais domésticos, né? Então, assim, nossos animais domésticos, eles sentem, eles têm suas próprias necessidades e merecem respeito e, claramente, uma vida digna. Então, este princípio, ele busca expandir ainda mais essa lógica para os outros animais e para a natureza como um todo. E vale lembrar que o STF, ele já trouxe diversas decisões que já proibiu as práticas como a farra do boi, as rinhas de galo, as rinhas de cães, né? Justamente por elas não serem úteis economicamente, né? No caso, não por elas não serem inúteis economicamente, mas por considerá-las intrinsecamente cruéis e violadoras da norma constitucional que protege tanto a fauna quanto nós, seres humanos, do sofrimento. Tá? Então, em resumo, pessoal, o princípio da prevenção ele é aplicado quando o risco é certo, da precaução quando ele é incerto. O protetor-recebedor tem a ver com o incentivo a quem cuida do meio ambiente. A função socioambiental quer dizer que a propriedade imóvel traz deveres, principalmente referentes à sua proteção ambiental. E a dignidade animal é um valor intrínseco da natureza. Bom, pessoal, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.